Bem, pessoal, tá gravando. Essa aí é a nossa terceira videoaula ao vivo de história. E hoje a gente vai dar continuidade ao tema Guerra Fria, discutindo o finalzinho da Guerra do Vietnã e outros temas concernentes à questão da sociedade norte-americana e do fim da União Soviética. Aula passada a gente já tinha falado sobre as táticas de guerra, né, dos Vietcongs e dos norte-americanos, como havia um embate entre uma alta tecnologia e uma guerrilha muito sofisticada em termos táticos. Isso a gente já discutiu aqui, não foi? Foi. Beleza. A gente falou dos túneis, como os túneis dos Vietcongs eram preparados para o tamanho deles em geral, que eram soldados menores do que os soldados norte-americanos e por aí vai. Como os camaradas se dopavam às vezes para utilizar facas para chegar a, como é que eu posso dizer? Uh, Pô, tá fugindo a palavra de fato aqui agora. Para tentar, putz, como é que chama? Quando você vai atacar outra pessoa para deixar ela debilitada. Tem um nomezinho para isso. O termo tá me fugindo, mas então eles utilizavam facas para cortar as pernas dos oponentes, deixar o camarada lá numa situação em que ele tinha que ser carregado pelo seu Mutilar, alguma coisa assim. mutilar, a palavra é essa, Incapacitar. incapacitar, mutilar, são duas ótimas palavras, de fato. É bem isso aí que eu estava querendo dizer. Então eles utilizavam facas para incapacitar, para mutilar o oponente e assim tirar três soldados do conflito. Era uma estratégia de guerra muito inteligente e se valia, o Ho Chi Minh se valia da opinião pública norte-americana como aliado, fazendo sempre pressão contra o exército norte-americano, pedindo a retirada dos soldados. E assim, só para vocês se situarem temporalmente, quem está nesses movimentos contra a guerra do Vietnã é justamente o pessoal do movimento hippie, da contracultura. Então, meio que casa aquela ideia de make love, don't make war, e essas coisas do tipo, faça amor, não faça guerra, aqueles Hare Krishna da paz, liberdade de expressão, não liberdade de agressão, e assim por diante. De modo que, com tamanha pressão da opinião pública, vai haver uma tendência do exército, do Estado norte-americano, perdão, de retirar as tropas norte-americanas ali do Vietnã. Então, em 1973, o início da retirada das tropas norte-americanas está quando os Estados Unidos se retiram. Só resta ali as tropas do Vietnã do Sul e do Vietnã do Norte no conflito. A guerra civil continua, mas muito rapidamente o Vietnã do Norte, muito mais preparado, reunifica o país, tomando a capital do Vietnã do Sul, Saigon, e ali o fim do conflito. O Vietnã se torna um só país, como é até hoje em dia. Hoje é uma potência até econômica em ascensão, junto com a China e tal, mas é um modelo de socialismo um pouco diferente do chinês. Demorou mais tempo também para ascender tecnologicamente e para investimentos a nível internacional também. Mas o saldo principal da Guerra do Vietnã é que, pela primeira vez, a sociedade civil norte-americana se colocou contra uma guerra na qual os Estados Unidos participavam. Em termos gerais, essa posição da sociedade civil norte-americana poderia parecer, em outros contextos, um ato antipatriótico. Imagine você estar numa guerra e você ser contra a guerra a qual o seu país participa. Parece que não faz muito sentido lógico, sabe? E quando você pensa nesse esquema, você vai colocar sempre a situação da sociedade civil meio que obrigada a fazer apoios ao Exército Nacional. Como não está havendo esse movimento, logo você questiona se a sociedade civil não está traindo o país. Só que a sociedade civil é a base do país, então a opinião pública nunca vai poder trair a nação.
O que pode haver é o exército traindo a opinião pública, que é de fato o que vai se configurar na análise desse cenário, tá bom? Então, o que anteriormente era impossível, haver um descolamento entre sociedade civil e exército norte-americano, a gente vê que com a guerra do Vietnã se configura pela primeira vez possível para a história dos Estados Unidos. Vou repetir então para vocês, para ficar bem claro. Em nenhum outro conflito que os Estados Unidos haviam participado até então na história foi registrado alguma vez que a opinião pública se colocou contra a participação das tropas norte-americanas nesse evento. Essa é a primeira vez que a gente vê a opinião pública se postando contra o exército norte-americano. E isso vai ser uma tendência a partir de então, tá, pessoal? Depois da Guerra do Vietnã, basicamente todos os conflitos nos quais os Estados Unidos se envolvem, a gente vai acabar percebendo que a opinião pública tende a ser desfavorável, tende a ser bastante crítica a esses movimentos da geopolítica internacional norte-americana. Ok? Todo mundo compreendeu, pessoal? Ô, professor, Foi um sim, professor, ou é um o professor? Quero fazer uma ô, pergunta. professor, ô, Ah, professor, ok. eu não entendi por que o Vietnã foi unificado, sendo que, tipo, o Sul e o Norte tinham ideologia. Aí eu não entendi por que eles queriam unificar. Ele foi reunificado pela força, tá? É, apesar de haver contornos ideológicos entre sul e norte, esses contornos não eram necessariamente do povo, tá? Eram contornos dos governantes. Até porque lembre que quando foi feito o plebiscito para a reunificação do Vietnã, a reunificação ganhou sob a coordenação do norte, tá entendendo? Então o povo do sul queria também o governo do Vietnã do Norte, o governo do Ho Chi Minh. Então não é que a ideologia fosse do povo, a ideologia era do governo, tá? Era uma ditadura militar de direita pró-capitalismo. E a gente vai ver que isso vai gerar disputas internas e como historicamente o país se conformava como uma região só, era até natural o desejo de reunificar, porque o povo era o mesmo. Apesar da ideologia, o que valia mais era o povo, sabe? Como a Coreia, que até hoje se enxerga como o mesmo povo, apesar de dividido em duas nações. Ah, até hoje, pô, a Coreia não meio que tem essa parada de não reconhecer a divisão, nenhum dos dois lados. Eles ainda acham que a sua ideologia deve prevalecer, mas unificando a Coreia como um todo, eles não têm uma tendência de inimizade entre as duas sociedades, porque eles acreditam que todos são coreanos. Até acho que já falei esse exemplo aqui para vocês. Se eventualmente o Japão declarar guerra à Coreia do Norte, a Coreia do Sul provavelmente vai declarar guerra ao Japão, porque eles realmente têm uma rivalidade maior com o Japão do que tem internamente entre si. Eles se enxergam como um povo com a mesma história, que sofreram as atrocidades das invasões japonesas ali no início do século XX. Então, sabe, essa pegada aí é mais importante para eles como um povo do que as distensões políticas internas. Entende? Beleza, entendi. Massa. Então vamos dar sequência aqui. Aqui no caso. Eu já mostrei aqui, né? Já falei do agente laranja, né? Falei? Falou. Falei, né? Ah, Então, não sei não, você falou da bomba, de umas bombas, sei lá. não, eu falei Não, agente laranja, que era para tirar as folhagens das árvores. Foi? exatamente isso aí. O agente laranja ele faz com que as árvores se desfolhem. Havia uma expectativa da inteligência norte-americana que quando eles botassem as florestas abaixo, eles iam encontrar os principais quartéis generais das tropas vietcongues. Por isso eles desenvolveram esse pesticida que tinha o efeito colateral de as folhas das árvores caírem, para que ficasse mais visível para os helicópteros de guerra quando passassem os esconderijos das tropas vietcongues. E além disso tem o Napalm também, que foi a bomba que o Guilherme se referiu, que eu falei na aula passada.
É uma espécie de gelatina que quando você solta e ela entra em contato com o chão, acaba causando essas explosões. E aqui é um ataque de napalm em uma vila vietnamita com uma menina. Até recentemente essa senhora estava viva, ela ainda tem as cicatrizes, porque meio que o napalm pegou nela e a pele dela caiu todinha. Um negócio muito cruel. Essa foto é muito simbólica dos horrores dessa guerra, desse conflito. E aqui a opinião pública contra a guerra do Vietnã. Com toda aí uma série de protestos se opondo realmente a esse movimento. Tá? Nem sempre, não precisava ser nos Estados Unidos só não, tá, pessoal? Havia, por exemplo, na França, eu salvo engano, essa primeira foto é da França, manifestações contra a guerra no Vietnã, porque lembrem que o Vietnã é uma antiga colônia francesa, então meio que o problema começa com a França. E havia aí, na opinião pública francesa também, um movimento contra a guerra no Vietnã, até porque essa França, ali perto de maio de 68, né, estava vivendo ebulições, movimentos estudantis que tinham um interesse aí na liberdade dos povos, na liberdade da própria nação francesa ante o domínio do capitalismo. Então tem toda essa perspectiva aí de transgressão política nesses protestos. E a ideia das flores vencendo o canhão, aí a galera realmente com um discurso político pacifista, da manifestação civil à frente da força das balas, é toda uma lógica que inverte boa parte do que era a movimentação social até então. Porque se você olhar na perspectiva do que foi a Revolução Russa, do que foi a Comuna de Paris, são todos movimentos de insurgência popular. A própria Revolução Francesa são movimentos de insurreição popular guiados pela arma, pela tomada das armas como um libelo de força para derrubar o Estado que era considerado autoritário, que era considerado transgressor dos direitos, e a partir daí, da tomada do Estado, é que se configurava o processo revolucionário de transformação da sociedade. Aqui a gente já tem uma perspectiva um pouco distinta. A gente vai ver que as sociedades vão se organizar nas sociedades civis, fica meio redundante, né? Mas as populações se organizam na sociedade civil, que emite um objeto social muito importante, que é a opinião pública, cuja exposição, mediante o debate público, vai alterar ali as ações dos governantes. Então, é meio que a reunião da sociedade para emitir a opinião pública, transformando ali o que é considerado público, que vai, um minutinho só para citar Clara, que vai transformar as estruturas de poder nessas sociedades, tá bom? A opinião pública não é um conceito exatamente fácil, não, mas quando a gente trabalha para ensino médio, basta que vocês entendam que é a opinião formada pela sociedade civil, a opinião pública. Beleza? É exatamente isso, professor? Não. Tá, mas vocês não precisam saber o que é que eu trabalho no meu doutorado para entender o que é a opinião pública para o ensino médio, não. Basta vocês terem o conhecimento que a opinião pública é como se fosse a soma das opiniões dos indivíduos da sociedade, achando ali mais ou menos uma média de tudo que é dito pelo povo, pela sociedade de um modo geral. E a opinião pública, de um modo central, a partir da Guerra do Vietnã, ela vai ocupar um lugar cada vez mais proeminente no debate político nacional norte-americano, em especial em relação a conflitos nos quais os Estados Unidos participam. Todo mundo acompanhando? Não sabia que o senhor fazia doutorado, não. Tira onda. Pós-doutorado? Como assim? Não sabia que o senhor fazia doutorado. Não, eu não faço. Eu estou propondo um projeto esse ano. Ah, tá.
Eu só sou mestre. Só fiz o mestrado. Entendi. Cruzem os dedos aí que se eu passar, partiu Campinas novamente. Oxente, então não vou cruzar não, se eu parar de dar aula a gente. Mas ano que vem tu não vai ser meu aluno mais não, cara. Ano que vem tu vai estar na faculdade. Para com isso. Eita mesmo, então eu vou cruzar. Por Relaxa. favor, me ajude. Muito obrigado. Lento Seguindo não, aqui. Guilherme. Oi? Lento não, professor Guilherme. Vamos falar agora de sociedade e cultura norte-americana, sobre a situação política interna dos Estados Unidos ao longo de toda a Guerra Fria, tá, pessoal? Então a gente está pegando do começo até o fim da Guerra Fria. Massa? Há uma série de eventos que são singulares e interessantíssimos para a gente compreender a situação interna dos Estados Unidos durante esse contexto. Primeiro de tudo, quando os Estados Unidos saem da Segunda Guerra Mundial, isso é central, é importantíssimo para a gente compreender que os Estados Unidos saem como a maior potência do mundo, extremamente consolidada depois da Segunda Guerra Mundial. É a maior ascensão econômica que os Estados Unidos já tiveram, é maior até do que a ascensão econômica dos Estados Unidos no pós-Primeira Guerra, tá? E aqui eles já têm a ideia de que eles têm que limitar as produções, então eles não podem acabar incorrendo numa nova crise de 29. Vai ser um crescimento mais estável, uma opulência muito grande. E lembrando sempre que os Estados Unidos não levaram uma puta bomba no seu território, tá? Não teve um disparo de tiro durante a Segunda Guerra Mundial dentro do território dos Estados Unidos. Enquanto a União Soviética, que vai ser sua principal rival na Guerra Fria, ela está completamente destruída. Lembre que os alemães bateram na porta de Moscou, chegaram assim, ó, bora Stalin, vamos conversar aqui, trocar uma ideia. Foram lá em Stalingrado, rapaz, e tiveram aí uma das piores batalhas na história da humanidade. A Rússia estava quebrada, destruída depois da Segunda Guerra. Os Estados Por eles Unidos não. mesmos, inclusive. Oi? Por eles mesmos, inclusive. Muitas vezes Falar de por terra conta arrasada. da tática de terra arrasada. Perfeito, muito bem pensado. Mas além disso, a gente tem que ver, por exemplo, a quantidade de soviéticos que morreram no conflito, muito grande, pô. Assim, chega a números, às vezes, em alguns cálculos, de 10% dos mortos no conflito. Imagina aí um conflito de escalas de morticídio como a Segunda Guerra Mundial, onde 1 em cada 10 camaradas que morreram na guerra foram da União Soviética, senão que a União Soviética se ferrou muito nesse conflito, tá? É um milagre que a União Soviética tenha conseguido rivalizar com os Estados Unidos durante algum tempo, porque ela saiu muito machucada da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos não, eles saem bem, saem aqui, ó, no hype, saem muito tranquilos. E além disso, eu quero destacar, isso é importantíssimo porque é cobrado muito em provas de SSA. Como eu disse para vocês, eu não chuto nada de prova de Enem. Eu não sei o que vai cair na prova de Enem. Para o Enem, estude tudo. Porque é muito difícil você determinar o que vai sair da cabeça desse governo. Da cabeça desse governo e de fralda de criança, a gente não espera muita coisa interessante, não. Mas em prova de SSA, eu tenho aqui uma convicção que quando é cobrado sobre Guerra Fria, especificamente de um contexto geral, em certa medida vai cair sempre uma assertivazinha falando sobre marcatismo. O que é marcatismo? É uma política de perseguição aos comunistas nos Estados Unidos, inaugurada ali no pós Segunda Guerra Mundial, tá? É o que era chamado nos Estados Unidos de caça às bruxas. É uma perseguição realmente a qualquer simpatizante do comunismo nos Estados Unidos, tá? Que, em geral, pode ser ou exilado, ou preso, ou ser levado para interrogatório. De um modo genérico, a CIA agiu com muito ímpeto nesse contexto para deter qualquer personalidade que pudesse ter ali correlação com o comunismo nos Estados Unidos.
Então, de um modo geral, basta que vocês relacionem isso: marcatismo, perseguição aos comunistas nos Estados Unidos. E aí, em geral, quando não cai uma questão perguntando sobre marcatismo nos Estados Unidos, cai uma questão falando sobre marcatismo durante a ditadura militar no Brasil, meio que usando marcatismo como um adjetivo genérico que pode se referir a qualquer forma de perseguição aos comunistas em qualquer lugar. Então, meio que esse termo foi tão, como é que eu posso dizer, amplificado na historiografia, que ele pode ser utilizado para se referir à perseguição aos comunistas em qualquer espaço, certo? Entenderam isso, pessoal? Sim. Então, apesar de dizer que é a pátria da liberdade, que é democracia, que tudo é permitido e tal, os Estados Unidos eram extremamente opressores e perseguidores com quaisquer inimigos ou quaisquer pessoas que saíssem da linha do que eles acreditavam que era o regime político correto. Os comunistas não eram permitidos dentro dos Estados Unidos, pelo menos durante o período em que o marcatismo de fato vigorou. Isso aí vai até mais ou menos a década de 80, por aí. E é interessante, é uma pena que eu não pude convidá-lo, provavelmente ele não acordaria a tempo, mas eu tenho um amigo que estuda homossexualidade no cinema norte-americano, principalmente em Hollywood. Sexualidade de um modo geral. E tem uma relação desse período em que Hollywood está crescendo aí meio como soft power dos Estados Unidos. Vocês sabem o que é soft power? Não. Não. Beleza. Quando vocês não souberem alguma coisa, por favor, perguntem. Soft power. Deixa eu escrever aqui. Soft power. Ao pé da letra é o poder leve, né? Assim, o poder mais easy. Mas, em termos gerais, soft power é como um modo de diplomacia internacional de um país que não utiliza as armas. É algo que vende a imagem do país. Por exemplo, o soft power do Brasil é o carnaval. É isso meio que vende o futebol, isso que vende a imagem do Brasil no exterior, até pela diplomacia. Não à toa, sempre que um diplomata brasileiro vai visitar uma outra nação, até um presidente, ele leva uma camisa da seleção brasileira, porque meio que isso é o soft power, é da diplomacia do Brasil, certo? A Amazônia também, durante algum tempo, a questão da preservação ambiental foi o soft power do Brasil. O governo Bolsonaro abandonou determinantemente isso. Então, há algumas diferenças, às vezes o soft power não é permanente, não é para sempre, tá? Mas uma forma de vender o seu país da diplomacia internacional norte-americana durante muito tempo foi Hollywood. A máquina de produção ali cultural norte-americana, tá? E há todo um controle, tanto sobre a sexualidade, como sobre a representação, por exemplo, do negro no cinema norte-americano durante esse contexto. É muito interessante porque eles permitem, de uma forma muito esdrúxula, a ideia do blackface nas comédias. Blackface, vocês sabem o que é, né? Também não. Aquela Um cara black estereotipada de negro. Sim, é um rosto estereotipado do negro norte-americano, geralmente representado em filmes ou desenhos cômicos, tá? Que é aquele rosto muito escuro, com lábios muito carnudos, muito vermelhos. Eu mostrei para vocês, quando a gente falou Um de Colônia ali, quadrinho. a Aventura de Tantana, foi? Foi. Pronto, aquele estilo mais ou menos é o estilo do blackface, só que em geral o blackface é quando um branco pinta o rosto de carvão para acabar imitando um negro com esses traços mais assim, como é que eu posso dizer? Bizarros, né? Forçando a barra de verdade. Então esse blackface é permitido, mas nenhuma representação de sexualidade é permitida, ao ponto de que, vê que coisa bizarra, isso aí quem me diz é o Vitor, tá? É o Vitor Menezes, que é pesquisador da área, está fazendo até doutorado lá na Unicamp. Ele diz que no cinema norte-americano dessa época, quando se representava um casal, o casal ia dormir, tá?
no quarto do casal não podia ter nenhuma menção à sexualidade do casal, de modo que era representado no cinema, em específico, que esse casal dormia em duas camas de solteiro. O quarto tinha duas camas de solteiro para um casal dormir. Porque não podia se fazer. Veja como os Estados Unidos eram tão puritanos, tá? Os casais dormiam para o cinema norte-americano, para Hollywood, em duas camas de solteiros e não em uma cama de casal. Não podia se representar casais dormindo numa cama de casal. Completamente bizarro, né? Weird, propriamente dito, como gostam de falar os norte-americanos. Então tem todo um controle social sobre Hollywood em termos de puritanismo. A homossexualidade é extremamente reprimida, apesar de haver muitos atores homossexuais, tá? Muitos mesmo, são perseguidos, inclusive às vezes enquadrado a homossexualidade no marcatismo. Então o camarada, por ser gay, também era enquadrado como comunista e era perseguido por conta disso. Um cara que foi perseguido pelo marcatismo nos Estados Unidos, por exemplo, é o Charlie Chaplin, acabou tendo que voltar para a Inglaterra, nesse contexto aí, fazia muitos filmes nos Estados Unidos. Professor, tem um filme que eu não sei. Mas eu acho que não é por causa disso, não. Eu acho que é antes. Que é O Jogo da Imitação. Não sei se você já assistiu. Que ele é perseguido por ser gay, mas ele, tipo, inventa alguma. Acho que é um computador, o primeiro computador, alguma coisa assim. É uma espécie de primeiro computador, era uma máquina para decifrar o enigma, né, dos nazistas alemães. É durante a Segunda Guerra Mundial e, de fato, a Inglaterra punia com castração química a homossexualidade. Detalhe, pessoal, nunca, nunca, nunca mesmo falem o termo homossexualismo, tá? Homossexualismo é um termo extremamente pejorativo e preconceituoso, porque até esse período, até a metade do século XX, se considerava a homossexualidade uma doença. Esse sufixo ismo, em geral, é relacionado a doenças, tá? Dade é relacionado à cultura. Quando eu falo brasilidade, eu estou colocando aí, em termos gerais, a cultura brasileira. Então, a homossexualidade é a cultura homossexual. Já o homossexualismo foi utilizado há muito tempo para se referir a uma doença de cunho mental, que eles acreditavam que ela levava aí ao que a gente conhece como homossexualidade. Então, é um termo muito preconceituoso, beleza? Então, vocês entenderam o que eu falei, né? Beleza, professor. Agora, que termo seria o apropriado? Beleza, prof. Homossexualidade. Ah, sim. Você também pode falar em homoafetividade, tá? Que é um termo mais bonitinho, mais carinhoso, tem a ver com afeto e tal. Mas se você quiser se referir de modo geral, usa homossexualidade, não usa homossexualismo de modo nenhum. É um termo realmente ofensivo para quem é gay, para quem é lésbica e tem algum conhecimento da história da coisa, que participa dos movimentos e tal. É um termo que machuca, tá? Beleza, então, seguindo aqui, a Hollywood vai crescer, então, como soft power norte-americano, tá? Vai ser aquela grande máquina de vender a cultura norte-americana. Em termos gerais, ele vai ser bem representado por atores que vão ser o cerne do que é o ser norte-americano. E aí tem, principalmente, o James Dean, com a ideia da juventude transviada, tem aquele negócio do garoto norte-americano de jaqueta que pilota moto, sem capacete e tal, mas é meio rebelde sem causa. Tudo isso tem uma pegada muito grande no cinema, é uma representação, de certa forma, de um rebeldismo controlado, porque na cabeça de quem propunha e quem debatia a cultura norte-americana, era melhor rebelde sem causa dentro do sistema capitalista do que esses camaradas se tornassem rebeldes com uma causa comunista. Então, vamos vender essa imagem do selvagem, do desvairado, do cara que pega moto e é o garotão que pega várias meninas e tal. Isso é legal, isso pode. Só não pode o camarada que lê Marx. Não, esse camarada não pode ser vendido, não. Então, vamos apostar no James Dean, nessa cultura da juventude transviada, que é muito mais interessante do que deixar que o camarada seja comunista. E aí, Hollywood
senta com força a produção em cima desse padrão cultural. Mas, em contrapartida, tem um movimento aí contra-materialista, tá? Que é o movimento beatnik nos Estados Unidos, meio que são os filhos dessa geração que viveu com a juventude transviada, e eles têm um certo inconformismo com a vida materialista burguesa, tá? E mais tarde eles acabam influenciando o movimento hippie. Os beatniks são, como é que eu posso dizer, uns hippies mais cults, a galera que preferem se apartar da sociedade capitalista para ir ler, para ter um pensamento crítico diante da sociedade e tal. Mas ainda não chegam de forma alguma a serem comunistas. São críticos do capitalismo e vivendo dentro do capitalismo, tá certo? Mais ou menos como o movimento hippie foi, só que o movimento hippie teve uma expressividade cultural muito maior, com o rock, com o uso das drogas e por aí vai. Nesse contexto, também é muito forte na cultura norte-americana o assassinato do John Kennedy, algo que vai marcar muito a história dos Estados Unidos, e muitas vezes vai ser atribuída aos soviéticos, aos comunistas, reforçando toda a lógica de caça às bruxas lá do marcatismo. A luta contra a segregação racial, que vai ter aí dois movimentos muito fortes entre a população negra. De um lado, vai ter a galera que, junto com o Martin Luther King, prega a desobediência civil como uma expressão de luta, e um outro grupo, liderado principalmente, historicamente, pelo Malcolm X e pelos Panteras Negras, que defende a luta armada como um princípio de revolução em defesa dos direitos das populações negras. Vocês entendem o conceito de desobediência civil? Não. Então, pessoal, quando vocês não entenderem a parada, perguntem, pô, senão eu vou me embora, eu vou considerar que vocês conhecem o que eu tô falando. Eu acho que o senhor fica decepcionado com a gente. Não, fico não, pô, é normal, vocês são alunos de ensino médio, pô, não precisa saber de tudo de história, vocês têm que estudar uma par de coisas diferentes, super normal, não tem isso não. Agora pergunte, não tem por que você ficar com medo de perguntar, não. Desobediência civil, pô, é você desrespeitar pacificamente aquele conjunto de leis que você considera autoritárias e, nesse caso, segregacionistas. A ideia de desobediência civil surgiu lá nos tempos da Revolução Francesa, mas quem vai colocar em prática mais recentemente, dar um ar mais moderno a ela, é o Gandhi, com ali as marchas pela liberdade na Índia. Por exemplo, quando ele considera abusivo o imposto sobre o sal, ele organiza uma marcha para que vários indianos cheguem ao mar e peguem o sal no próprio mar e nas salinas, na região, para não ter que pagar imposto sobre o sal. Então, ele está desobedecendo a lei de impostos sobre o sal. Então, é algo que questiona a lei, a autoridade da lei, através de uma desobediência pensada. Não é uma desobediência violenta, ela é pacífica, ela é estratégica. De uma forma similar, o Martin Luther King vai conduzir várias marchas onde a população negra vai desobedecer preceitos civis que estavam ordenados, como, por exemplo, que a população negra não poderia ocupar as ruas para fazer comícios, ou que a população negra não poderia utilizar espaços públicos que eram reservados para o branco. Então, esse movimento em si, de ocupar esses espaços, já era um questionamento político, um questionamento social a essa segregação racial. Só que tudo feito por vias pacíficas, tá? Feito por vias não violentas. O Malcolm X, por outro lado, e os Panteras Negras tinham uma pegada muito mais da luta revolucionária. Inclusive, eu posso dizer para vocês com tranquilidade que os Panteras Negras foram à esquerda nos Estados Unidos durante muito tempo, o Partido dos Panteras Negras, Black Panthers Party, o Partido dos Panteras Negras, porque eles tinham uma inclinação maoísta. O que é maoísta, vocês sabem? Não. Novamente, não. Maoísta é quem tem inspiração nas lutas de Mao Tse Tung, tá?
Quando eu digo alguém é guevarista, eu estou dizendo que ele é seguidor de Che Guevara. Quando eu digo que alguém é stalinista, que ele é seguidor de Stalin. E maoísta é seguidor de Mao Tse Tung, tá? O líder da China comunista, o líder revolucionário da China comunista. Os camaradas do Partido dos Panteras Negras tinham uma ideia de uma rebelião social da população negra, alcançar o poder e construir aí uma sociedade mais igual através da revolução armada, com táticas de guerrilha e tudo mais. O Partido dos Panteras Negras, ele se desenvolve na cidade de... Eu sempre esqueço o nome da cidade, é Oak... Eu não sei se é Oakland ou se é Oklahoma, não é não. Um minutinho aqui que eu vou sacar com o meu amigo Google. Mas, enquanto isso, eu vou falar que essa cidade ela fica na Califórnia, de qualquer forma. E durante esse período de ascensão do Partido dos Panteras Negras, quem era governador da Califórnia era justamente o Ronald Reagan, aquele republicano super conservador que foi presidente dos Estados Unidos mais tarde. E ele vai enfrentar, vê que curioso, o Partido dos Panteras Negras fazendo a seguinte estratégia. Um minutinho só. Ele era ator, né, professor? Era ator. Era ator de filmes de cowboy. Até. Eu assisti De Volta para o Futuro, aí quando ele volta no passado, ele cita que o presidente seria Ronald Reagan, aí a galera fala, o ator, nada a ver. Ah, sim, é verdade, é verdade. Mas ele foi governador da Califórnia antes de ser presidente. Rapaz, eu não estou achando o nome da cidade. Oakland, era Oakland. Oakland é o nome da cidade, tá? Então, Oakland fica na Califórnia e o Reagan era governador da Califórnia. E ele achou uma estratégia estranha para evitar que o Partido dos Panteras Negras crescesse. Uma coisa que nos Estados Unidos é imperdoável, de um modo geral, e inclusive isso dificultou a candidatura dele à presidência mais tarde, que é a ideia do controle da compra e venda de armas de fogo. Por quê? Como era liberada a compra e venda de armas de fogo, os Panteras Negras estavam comprando armas à vontade para montar uma milícia e defender os bairros. Veja só, era uma milícia para defesa, tá? Defender os bairros negros da ação de policiais brancos intransigentes ou violentos. Então a galera começava a se armar, porque se um policial vier ferir os meus direitos, eu vou ter como me defender. Eu tenho a liberdade de me defender no tocante à defesa dos meus direitos. E o Reagan, apesar de ser republicano, apesar de ser conservador, que é um partido que é mais ligado aí à liberdade na compra de armas, ele regulamentou a compra de armas para evitar que os Panteras Negras tivessem acesso a armas e munições na Califórnia. Vê que fuleiragem. Ele abriu mão de um preceito histórico do partido dele para atingir o grupo dos Panteras Negras. Beleza? Então tem essas duas correntes aí dos movimentos de luta contra a segregação racial, tanto os Panteras Negras como a ideia de desobediência civil. Outro detalhe. Para vocês verem como a história é movida por uma série de contradições. Apesar de ter uma luta socialista, ter uma luta em favor de liberdades individuais, para um negro norte-americano, durante todo esse momento, ali da década de 60 até a década de 90, era inaceitável que o negro fosse homossexual. Tá? A homossexualidade entre negros era impensável. Por quê? Porque, em geral, em especial se esse camarada negro tivesse relações com uma pessoa branca. Porque era enxergado como uma submissão do negro, mais uma vez, ao branco. Tá? Essa sexualidade. Não era bem o problema, não era a homossexualidade em si, mas era um homem negro se submetendo sexualmente a qualquer outro homem. Um homem negro deveria ser insubmisso para os padrões de pensamento dessa galera que tem uma linha mais socialista e tudo mais. Então, o grande problema não é a homossexualidade, mas sim a submissão do homem negro, até por questão histórica de tratamento em relação à população negra. Se você for nos Estados Unidos, nunca diga primeiro a N-word, que é
nigger, nunca fale, tá? Porque você pode ser espancado na rua muito justamente. Muito justamente, inclusive. Não use esse termo, tá? Deixe só que a população negra use essa palavra entre si quando quiserem. E também não chame nenhum negro de boy. Nunca, tá? Porque esse era o termo durante todo o período da colonização do Oeste, da corrida, da expansão para o Oeste, com a qual os norte-americanos brancos se referiam aos escravos, porque eles não tinham estatuto civil, eles não eram considerados legalmente homens, eram como crianças, eles eram ineputáveis pela lei, tá? Então, juridicamente, eles eram crianças. Quando você tratava um negro por boy, você estava querendo dizer que ele não era um homem, segundo a lei. E muito por isso também que vocês vão ver muito da cultura negra a ideia do man, de se referir um ao outro como man, como homem, como cara. Que a gente traduz do inglês como cara, certo? Mas a origem aí é essa ideia de contrapor o boy. Então, vou me referir, eu que sou negro, a outro negro, como o termo man, como homem. Massa? Todo mundo acompanhando? Tranquilo. Beleza. Pessoal, a gente está encerrando aqui nosso time. Estou utilizando aqui muito o inglês, né? A gente fica de continuar semana que vem, só para acabar esse conteúdo e começar a descolonização da África e Ásia. Eu acho que a gente não vai ter tempo de corrigir questões, não. Mas qualquer coisa eu continuo fazendo a correção de questões em outro momento. Beleza? É isso. Um abraço. Um bom final de semana para vocês, beleza? Falou, professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tchau, tchau. Olá, Carol. Bom dia. Esperar a galera se integrar a aula aí para que a gente possa começar. Até interromper a gravação aqui da aula anterior.